A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores. O que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade de nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntarem no seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Joel é o primeiro livro, com 3 capítulos. E o segundo livro é o livro de Atos. Joel. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 é o primeiro livro de hoje. Joel, capítulo 3, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Gratidão pela presença de todos vocês. Joel, capítulo 3, que contém 21 versículos. Os juízos sobre as nações. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, o que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filista, caso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levastes a minha prata e meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas colocastes nos vossos templos. Glórias ao Senhor Deus. E o segundo livro de hoje é o livro de Atos, com 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Atos, capítulo 20. É o
o segundo livro de hoje. Capítulo 20 do livro de Atos contém 38 versículos. O discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor como toda humilde, com muitas lágrimas e provocações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja as abundâncias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. Logo após, eu falarei os ímpares. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9-19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também
parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70 para que você possa receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é a verdadeira palavra revelada. Vamos aos rebanhos. E os primeiros rebanhos de hoje. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Vamos ao livro. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, que contém 17 versículos, a falibilidade dos projetos humanos. E agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória, tal como essa, é maligna. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 2 Coríntios, capítulo 2, que contém 17 versículos, ministro da nova aliança. Ora, quando cheguei a Troade para pegar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia, graças, porém, ao Senhor Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para o Senhor Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nós que se salvam como nós que se perdem. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Filemão, com um capítulo. E contém 25 versículos. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. O livro é o livro de João, com 21 capítulos.
Capítulo 8. João, capítulo 8, para o rebanho santo de número 36 e 35. O capítulo 8 contém 59 versículos. O Senhor Jesus, o libertador, disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceis no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença, Alessandro. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. Ezequiel com 48 capítulos. Para você receber um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. Para que você possa ser muito abençoado com a verdadeira palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ezequiel 43, Ezequiel 43, Ezequiel 43. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Ezequiel 43, que contém 27 versículos. A glória volta ao templo. Então me levou à porta que olha para o oriente, e eu vi a glória do Senhor Deus de Israel, que vinha do oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. E como a que tive junto ao rio Quebar, caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias, vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 29, Jeremias, capítulo 29. Contém 32 versículos, uma carta aos cativos. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Levítico com 27 capítulos.
capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Capítulo 7 contém 38 versículos, ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferecida em ação de graças com oferta, em ação de graças serão oferecidos bolos sem fermentos amassados com azeite, pães finos sem fermentos untados de azeite e bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Com os bolos oferecido pão levedado, como oferta, como sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. De todas as ofertas se retirará um bolo por oferta alçada ao Senhor, o qual será do sacerdote que espargiu o sangue da oferta pacífica. Levítico, capítulo 7, rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Crônicas, capítulo 20, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Que você seja muito abençoado nesse dia, Gilmar, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. 1 Crônicas, capítulo 20, para você que escolheu ser parte do rebanho santo de número 18, você que escolheu ser parte do 54, você que escolheu ser parte do 17 e você que escolheu ser parte do 53, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 20, que contém 8 versículos, novas vitórias de Davi. Voltou a haver guerra com os filisteus. Elana, filho de Jair, matou Alame, irmão de Golias, o geteu, que tinha uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Voltou a haver guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esse era descendente dos Refaíns. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses foram descendentes de Rafá em Gate e morreram pela mão de Davi e pelas mãos dos seus servos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Escolha também você o seu número de 1 a 70, passem todos os dias, de segunda a sexta. Você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através do número que você escolhe, de 1 a 70, e todos os dias, através daquele número, você recebe o seu livro. Através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao seu coração o Espírito Santo de verdade. E eu agora, antes de eu dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos à continuidade ao sorteio, e o livro é o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Timóteo, capítulo 5. Para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, o capítulo 5 contém 25 versículos, vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados, pois dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra do ensino e no ensino. Porque diz a Escritura: não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis a acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreendam na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Eu te exorto diante do Senhor Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guarde essas instruções, nada fazendo com parcialidade. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Com 25 versículos. Abraão foi justificado pela fé. Romanos, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. Abraão foi justificado pela fé. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei,
a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, define que a promessa seja firme de toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também aqui da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus ao Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé e orando o Espírito Santo. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 1 Samuel, com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. Primeira Samuel, capítulo 4, contém 22 versículos. Os filisteus capturam a arca. Eli ouviu os gritos, perguntou: que voz do alvoroço é esta? O homem a toda pressa veio a Eli, que era da idade de 98 anos e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi. Hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu o que trazia as notícias: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca do Senhor Deus foi tomada. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos. Agora, a glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco abalarei o céu e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Dezesseis, 56, 15 e 55. Vamos ao livro. O livro é o livro de Salmos,
com 150 capítulos, 150 capítulos. Vamos ao livro de Salmos. Vamos ao capítulo 106. Salmos, capítulo 106, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 106 do livro de Salmos contém 48 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Salmos capítulo 106. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem pode descrever as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam a justiça, que praticam o que é correto em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua boa vontade, para que o teu povo visita-me com a tua salvação. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos ao capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses contém 10 versículos. Ação de graças pelos Tessalonicenses. Sempre damos graças ao Senhor Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, do amor e da vossa firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Apocalipse com 22 versículos, 22 capítulos. Apocalipse. Vamos ao 14. Apocalipse capítulo 14. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. O capítulo 14 contém 20 versículos. A colheita da terra. Olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e colhe, pois é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha foice, uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu,
do altar, qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e ajunta os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 28, 44, 27, 43. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, Leonardo. Seja muito bem-vinda, Débora, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês, que vocês possam ser muito abençoados com a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Deuteronômio com 34 capítulos. Escolha um número de 1 a 22, que no final da live eu farei um sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Mentaliza, escolha o número de 1 a 22 e peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deuteronômio, vamos ao capítulo 29, para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. Deuteronômio capítulo 29, você que escolheu ser parte do Rebanho 28, do Rebanho 44, do Rebanho 27 e 43, vai meditar no livro de Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, que contém 29 versículos. Renovação da aliança. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Deuteronômio capítulo 29, renovação da aliança. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou todo Israel e lhe disse: tendes visto tudo o que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito. A Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas e sinais e aquelas grandes maravilhas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. 1 Coríntios com 16 capítulos. Primeira Coríntios, vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 6 do livro de 1 Coríntios contém 20 versículos. A imoralidade sexual. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O Senhor Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, o Senhor Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz? Não por certo, glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor
Que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, é o penúltimo livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Provérbios capítulo 1, que contém 33 versículos, tema e propósito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir no sábio procedimento em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E o último livro de hoje é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos, vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 7. Amós capítulo 7, que contém 17 versículos. Amós e Amazias. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no centro de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra para o exílio. Então Amazias disse a Amós: vai, teu ouvidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Em Betel, porém, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Glórias ao Senhor Deus. Mentalizem o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Através de sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou de 1 a 22, você mentalizou o número 21. A mensagem para você hoje está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 20, mentalizou o número 20. A mensagem para você hoje está no livro de Atos, capítulo 20. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Filemão, com 1 capítulo. Você que mentalizou o número 8, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 8. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Ezequias, capítulo 43. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 29. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 7. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 4. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Judas, com 1 capítulo. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 106. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, a mensagem está em Apocalipse, capítulo 14.
Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 7. E eu vou ler para vocês mais um desafio que nós estamos apresentando. Muita atenção no desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber de outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. 7, a sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Atenção para todos vocês que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa forma o Senhor Jesus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. A todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos os que se apresentarem nos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, vocês terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. E o Senhor Jesus afirmou, e como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 21, Joel 3. Você que mentalizou o 20, Atos capítulo 20. Você que mentalizou o 15, Tiago capítulo 4, 19, 2 Coríntios 2, o 9, Filemão com o capítulo 8, João 8, o 10, Ezequiel 43, o 16, Jeremias capítulo 29, o 18, Levítico capítulo 7, o 4, 1 Crônicas 20, o 5, 1 Timóteo capítulo 5, o 14, Romanos capítulo 4, o 2, Judas com o capítulo 3, 1 Samuel capítulo 4, 1, Ageu capítulo 2, o 13, Salmos 106, o 11, 1 Tessalonicenses capítulo 1, 17, Apocalipse capítulo 14, o 12, Deuteronômio capítulo 29, o 22, 1 Coríntios capítulo 6 e o 6, Provérbios capítulo 1. Você que mentalizou o 7, Amós capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus.
Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo e alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador em minha vida, de corpo, alma e espírito. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que estejam ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde tiver. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas, aos benefícios e importância de você ser seguidor ou inscrito ou membro ofertante de uma das nossas igrejas virtuais. Também de você estar seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus aonde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Índia, de Moçambique, da Espanha, da Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.